Muito bem, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família poderosamente. Aqui estou eu novamente, trazendo uma mensagem, um estudo, uma direção, uma orientação para a sua vida, dentro da palavra de Deus, tá certo? Quero desejar novamente as boas-vindas a você que já está no canal e a você que está chegando agora no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê o seu like, dê o seu apoio a este vídeo e Deus vai te abençoar poderosamente, tá ok? Hoje o título da palavra que nós vamos aqui estudar, o tema deste vídeo se chama Como Entrar na Presença de Deus. Como entrar na presença de Deus, ou como Deus atender, ouvir as suas orações. Sabemos que todos nós temos acesso a Deus. Sabemos que todos nós, seres humanos, temos acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso, graças ao Senhor Jesus, que nos deu esta oportunidade, esta chave de podermos ter acesso a Deus através das nossas orações. Não é verdade? Graças ao Senhor Jesus pelo véu que se rasgou, em nome do nosso Deus. Então, o véu se rasgou e a única maneira de nós termos comunhão, e acesso a Deus é através das nossas orações. Mas está aí um detalhe que muitas pessoas, eu não sei você, mas esse vídeo é exatamente para isso, para esclarecer a respeito da sua comunhão com Deus, a respeito das suas orações com Deus. De antemão, você tem que saber que a presença de Deus é algo que tem que ser respeitado, é algo que nós temos que ter temor, é algo que nós temos que ter respeito, pois se nós seres humanos respeitamos as autoridades constituídas por Deus, que são terrenas, que são físicas e materiais, assim como nós, se nós respeitamos um juiz, um policial, um advogado, no nosso tom de voz, na nossa maneira de falar, de conversar. Por exemplo, ninguém chega diante de um juiz numa audiência e fala com o juiz de qualquer forma, muitos chamam de excelência, vossa majestade, Então, se nós agimos assim com as autoridades que são terrenas, que são homens de carne e osso igual a nós, então muito mais respeito nós temos que ter ao entrar na presença de Deus, porque Deus ele também é juiz, Deus ele também ele é Pai, Deus ele também é a autoridade que está acima de toda a autoridade, Se tem uma coisa que muitas pessoas têm errado, é no entrar na presença de Deus, e eu espero que você não seja uma dessas pessoas, Se for, através desse vídeo, você vai ter a sua mente esclarecida, e eu creio que se houver algum erro, você há de consertar, tá certo? É isso que nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus. Como entrar na presença de Deus, ou como falar com Deus, como orar, como falar com Deus. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, tá certo? Então, estou aqui com a Bíblia aberta, no livro de Lucas capítulo 11, Lucas
capítulo 11. Olha só o que diz a palavra. De uma feita estava Jesus orando. Estava Jesus o quê? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele, o Senhor Jesus, os ensinou. Então, até aqui você já dá para perceber e ver que nós precisamos aprender a entrar, na presença de Deus. Nós precisamos aprender a falar com Deus. E eu vou te mostrar, como que o Senhor Jesus ensinou a eles. Então, versículo 2, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Diga graças a Deus aonde você está. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é que eu quero mostrar para você desde já? Quero mostrar para você que quando nós entramos na presença de Deus, nós não devemos entrar na presença de Deus já pedindo a Deus, já exigindo algo de Deus. Nós temos que entrar na presença de Deus já glorificando a Deus, já exaltando o nome de Deus, já honrando a Deus pela sua grandeza, pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós devemos santificar o nome do Deus Todo-Poderoso, que já é santificado, mas nós temos que santificar mais ainda através da nossa vida, E como que se santifica o nome do Senhor na sua vida? Quando você reconhece Ele, acima de todas as coisas. Por isso que em primeiro lugar, quando você for falar com Deus, orar com Deus, você tem que glorificar a Deus. Por isso que aqui o Senhor Jesus ensinou, ele diz assim: Pai, santificado seja o teu nome. Está vendo aí? Então primeiro você entra na presença de Deus, santificando o nome dele, glorificando, honrando, adorando, não pedindo, porque se você já entrar pedindo algo a Deus, você está se preocupando com si mesmo, E nós sabemos que a graça de Deus nos basta, a graça de Deus nos basta. E depois ele diz assim, venha o teu reino. Procure, isso é um segredo espiritual. Procure, quando você entrar na presença de Deus, procure primeiro, antes de você pedir, algo terreno, físico ou material, procure pedir algo que só o reino de Deus pode te dar. Procure pedir algo que só pode vir do reino de Deus. Por exemplo, a sua paz, a sua alegria, a sua saúde, coisas que só Deus pode dar, coisas que o dinheiro não pode comprar, e mais ainda, o Espírito de Deus, tá certo? Então, primeira coisa, são 3 passos que eu vou dar para você. Quando você entra na presença de Deus, você entra honrando, santificando, glorificando a Deus. Segundo, você busca pelas coisas que são do alto, você busca pelas coisas que são do reino, você busca pelo reino de Deus. Amém? Diz mais aqui, a segunda coisa, o pão nosso cotidiano, que é o de dia a dia, o pão nosso de cada dia, dai-nos de dia em dia. O pão nosso de cada dia, que é cotidiano, dai-nos de dia em dia. O que isso significa? Você não pode se preocupar tanto
ao ponto, né? Você não pode se preocupar tanto ao ponto de se desesperar ou pedir pelo amanhã. O amanhã nós devemos sempre entregar nas mãos de Deus. E é aí que entra outro erro na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas ficam todos os dias pedindo a Deus a mesma a mesma coisa. Todos os dias a pessoa fica remoendo aquilo ali, pedindo o quê? A mesma coisa. Meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá isso. Então, se a gente já pediu algo a Deus, né, a gente tem que colocar nas mãos de Deus. O amanhã só pertence a Deus. O único que está no amanhã é Deus. O único que está lá é Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele nos orienta, né, a buscar pelo hoje, porque nós devemos viver um dia de cada dia. Então, se preocupe em pedir pelo hoje. Peça para Deus guardar a sua família hoje. Peça para Deus te livrar de todo o mal hoje. Peça para Deus abençoar tudo que você for fazer hoje, né? O pão nosso de cada dia. Você não deve pedir pelo pão de amanhã. Você não deve pedir pelo pão de amanhã, porque o pão de amanhã não existe. Existe o pão para hoje, né? O pão para hoje, tá certo? Então, segunda coisa, nunca peça, né, coisas do amanhã. Deus sabe e conhece os desejos do teu coração, os teus sonhos. Então, entregue os teus sonhos nas mãos de Deus. Se você ficar em repetição, a palavra de Deus diz que, né, nós não devemos usar de vãs repetições. Nós não devemos usar de vãs repetições. Então, se Deus lhe deu mais um dia, se preocupe em viver a cada dia. Se você tiver que pedir algo, peça a Deus para hoje, né, o que Deus te deu hoje, certo? Diz mais, né? Já falei duas coisas: glorificar a Deus quando você entrar em comunhão com Deus, honrar a Deus, né? Falei para você que faz parte da primeira coisa que eu ensinei a você. E a segunda coisa, se preocupe com hoje. Peça o que você tiver que pedir, peça para hoje. Os meus sonhos e os meus planos para o futuro, entregue nas mãos de Deus, porque é Ele que faz o seu futuro, é Ele que te entrega cada dia, tá certo? E a última coisa, perdoa os nossos pecados, pois assim como nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Isso aqui é uma oração do Pai Nosso resumido, porque a oração do Pai Nosso completa está lá no livro de Mateus, né? Está lá no livro de Mateus a oração do Pai Nosso completa. Mas aqui em Lucas está resumido a oração do Pai Nosso, ou seja, o Senhor Jesus pegou para ensinar os discípulos as partes mais importantes, né, que nós devemos entender, compreender, para pôr em prática quando nós entrarmos na presença de Deus em oração. Então, a terceira coisa, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aos que nos devem. Você quer ver uma coisa que impede das orações chegar até a Deus? Você quer ver uma coisa que impede, né, da oração de alguém chegar até Deus? É quando a pessoa ela não perdoa o seu próximo. Quando a pessoa não perdoa o seu irmão, é quando a pessoa ela guarda mágoa, rancor, ódio, né, um sentimento negativo, ruim a respeito de outra pessoa, a respeito do seu irmão, de um
familiar, de um conhecido, não importa, não interessa. Você quer ver alguém falar com Deus, né, e Deus não atender as suas orações, é uma pessoa que não libera perdão. É uma pessoa que não libera perdão. Como que eu vou querer pedir perdão a Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas, se eu não perdoo o meu irmão, se eu não perdoo o meu próximo, né? O perdão, ele vem de Deus. Então, para que eu seja perdoado das minhas ofensas, para que eu seja perdoado das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, eu tenho que primeiro perdoar o meu próximo. Isso se houver, né, algo, né, que eu tenha que perdoar, que eu tenha que consertar com respeito ao perdão, com respeito a uma ofensa, certo? Para que Deus possa atentar para a sua oração, receber a sua oração. Por isso o Senhor Jesus ensinou aqui, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Isto, a falta de perdão, não pode haver na sua vida. Agora, se você perdoar sempre, né, o seu próximo, se você liberar sempre o perdão, né, seja qual for a situação, toda vez que você for suplicar perdão e misericórdia a Deus, você vai receber, você vai alcançar, tá certo? Com toda certeza. Então, mostrei para você através desta palavra como você deve se comportar diante da presença de Deus, tá certo? Então coloque isso em prática, né? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então coloque isso em prática na sua vida, tá certo? Que vai fazer uma diferença enorme em nome do Senhor Jesus, tá ok? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se o nosso bom Deus nos permitir.